no programa Redação no Ar, que vai agora a Santa Catarina para falar com o diretor de gestão de desastres da Defesa Civil Estadual de Santa Catarina, o Coronel César de Assunção Nunes, para falar sobre os últimos acontecimentos, chuvas, alagamentos e, inclusive, óbitos, mortes que aconteceram no estado de Santa Catarina. Dias atrás já tivemos um desmoronamento também na divisa de Santa Catarina com o Paraná, também gerando muitos problemas no trânsito, além de outras situações envolvendo mortes, envolvendo ferimentos. E é uma época que costumeiramente acontece esse tipo de situação, né? Vamos pegar aqui Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Volta e meia estamos trazendo essas informações e tem muita gente que vai aqui do Rio Grande do Sul, inclusive do nosso Vale do Taquari, para Santa Catarina. Então, vamos atualizar as informações, o que a gente pode falar nesse momento sobre, especialmente, essa semana, a véspera de Natal, a antivéspera de Natal, e se a situação está mais tranquila em relação às chuvas por aí. Tudo bem? Coronel César de Assunção Nunes, boa tarde. Boa tarde. É um prazer conversar com a população aí do Vale do Taquari, que, aliás, tem uma ligação muito forte aí com o litoral de Santa Catarina, né? Especialmente aí com a região do centro e as praias do norte. Vamos, então, começar pelo tempo, tá? Nós tivemos aí, nos últimos 30 dias, volumes de chuva que ocasionaram um transtorno violento aí para a população litorânea, onde praticamente aí está cerca de 60% de toda a população do estado de Santa Catarina. Como se não bastasse, ainda tivemos ainda um problema, né, no estado vizinho, né, próximo aí, município de Garuva, onde ocorreu um deslizamento, dado também em função das chuvas. Isso tudo em função de sistemas meteorológicos que se combinaram e trouxeram para Santa Catarina e o sul do Paraná muita chuva. E isso, no primeiro momento, nós tivemos próximo aí de 400 milímetros de chuva em 3, 4 dias. É um volume muito grande. Logo em seguida, tivemos um período de vacância aí nas chuvas, né? E logo em seguida tivemos valores próximos de 300, 350 milímetros em algumas localidades. Portanto, né, nenhuma estrutura suportaria volumes tão grandes de chuva sem os prejuízos que efetivamente foram ocasionados. O tempo agora aqui em Florianópolis é tranquilo, ou seja, nós estamos com bastante sol, temperatura média aqui de 32 graus, média no litoral, né? A estimativa aí para o Natal aqui em Santa Catarina, ela é muito positiva em se tratando de tempo e clima, porém, em rodovias, isso é um outro panorama que a gente deve abordar logo em seguida com os ouvintes e aí com a direção do programa, certo? Então, vamos entrar nesse outro ponto. Para o ano novo, né, para aqueles que vêm para cá, talvez nós estejamos já com as rodovias um pouco mais liberadas, repito, talvez, explico por quê depois, né, justamente porque a gente está prevendo aí que tenha chuva. Já na segunda-feira nós vamos reunir com o monitoramento, fazer uma análise das modelagens, né, intercalar aí com a comunidade científica e verificar o que nós vamos ter previsto de chuva aí para o final do ano. Certo? Por enquanto, a reunião que nós fizemos, a questão de meia hora atrás, com o monitoramento aqui no prédio, com tempo e clima, é de que a gente deve aí dividir em duas partes. Primeiro, até o Natal e depois aí a semana próxima, tá? Agora, falando especialmente da situação de rodovias. A BR-376, para o norte, ela tem bloqueios parciais, tá? No sentido Curitiba-Porto Alegre, né? E ainda com grande, elevado risco de deslizamento. Portanto, ainda é uma incógnita, né? Quando efetivamente ela será parcial ou totalmente liberada. Nós seguimos aí para o vale, imediações aí de Balneário Camboriú, Itapema, aquela região. O tráfego também é muito intenso, né? Porém, ali no Morro do Boi, está liberado, certo? A autopista aí tem informado permanentemente, né? E aqui na Grande Florianópolis, principalmente para o sul, no Morro dos Cavalos, nós temos um bloqueio tipo abre e fecha, abre e fecha. A fila agora, neste momento, tá? Para o sul, beira mais ou menos, no sentido norte-sul, beira mais ou menos aí cerca de 14 a 18 quilômetros, certo? Então, em muita lentidão, em função de uma pista só. No sentido Rio Grande do Sul, Santa Catarina, principalmente para a área central, que é a Grande Florianópolis e as praias do norte, o engarrafamento é um pouco menor, mas também há de se ter muita paciência, porque o volume de veículos é muito grande. Então, soma-se deslocamento das pessoas,
vindas efetivamente do Rio Grande do Sul, com os problemas que ainda nós estamos na pista. Portanto, se você mesmo ainda deseja vir passar o Natal ou Ano Novo, tenha muito cuidado, muito mesmo, planeje a sua viagem observando os sites da Polícia Rodoviária Federal, e principalmente da Litoral Sul, certo? Que é a operadora da Palhoça para cima, para você ter certeza, de que você vai conseguir passar. Entretanto, o fluxo é muito intenso, você vai ter que ter muita paciência mesmo para poder chegar até aqui. Da Praia da Pinheira para baixo, Garopaba, Laguna, Imbituba e as demais praias do sul, elas estão totalmente liberadas, tá? Não há nenhum problema em relação a isso. Então, o problema está mais localizado aí na Grande Florianópolis, ok? Eu deixo para as perguntas aí do estúdio. Coronel, você citava antes Balneário Camboriú, a gente, através de imagens, acompanhou um pouco por aqui, que foi um dos locais aí, talvez um dos mais prejudicados, bastante alagamentos. Também no estado de Santa Catarina foram registradas 2 mortes, mas o senhor fala que a temperatura agora é tempo firme, né, cerca de 32 graus. E qual é a expectativa para os próximos dias? Se vir mais chuva, o que vocês preveem que pode acontecer, já que esse solo está bastante úmido e mesmo com uma condição climática favorável, ainda continuam esses bloqueios parciais nas estradas? Bom, saindo aqui da região da Grande Florianópolis, nós tivemos as 2 mortes aconteceram no município vizinho, Camboriú. Lembrando sempre que nós temos Balneário Camboriú e Camboriú, que são 2 municípios vizinhos. Tradicionalmente, todo mundo conhece Balneário Camboriú em função das praias, tá? Todos os 2 tiveram alagamentos, entretanto, a característica geográfica do município de Camboriú, até pela própria ocupação ali de alguns bairros, ela tem um elevado risco de deslizamento. Para alagamentos, praticamente não há mais grande risco em função de que as chuvas se cessaram. O Rio Camboriú ele continua escoando de uma forma muito normal, intensa, mas normal. E no município de Balneário Camboriú, apesar dos alagamentos que são bastante comuns, independente das obras que foram feitas, não há mais nenhum risco nesse momento. As chuvas que estão previstas aí, pelo menos, repito, até o dia 27, são chuvas muito comuns, muito normais para essa época do ano, que são chuvas, efetivamente, chuvas de verão. É aquela chuva localizada, em alguns pontos, sem grande impacto, mas sim uma quantidade mediana, que não vai alterar muito mais. Mas, na Grande Florianópolis e em alguns municípios, principalmente do Vale do Tijucas, ainda assim há elevado risco de deslizamentos, escorregamento de massa, e aí sim continua um alerta para essa região, e a gente vem informando sempre aí, permanentemente, a imprensa, tá? Não só aqui em Santa Catarina, mas também no Rio Grande do Sul, dado o grande volume de turistas, tá? Para que tenha efetivamente esses cuidados e assim por diante, certo? Bom, para os próximos dias, então, eu repito, tá? A estimativa é de que a gente tenha sol, um pouco de calor, certo? Mas, como vocês estão sentindo aí agora, tá? Tem um alerta aí, um alerta meteorológico aí, da Defesa Civil, certo? Para chuvas isoladas e assim por diante, e que certamente a gente vai acabar recebendo. Entretanto, quando se fala de sistemas meteorológicos, apesar de toda a estrutura que se tem, eles se formam, eles se combinam, são milhões aí de variáveis, e que por isso exige uma análise mais apurada, mais detalhada aí dos meteorologistas. Vamos para as perguntas do estúdio, então. Bom, Coronel, o senhor falou de algumas estradas aí bloqueadas, que não tem a possibilidade de afirmar ainda quando que estarão completamente liberadas. Quais são elas e se tem aqui a ligação com o Rio Grande do Sul, se de repente pegar mais dentro do estado de Santa Catarina, já trazendo esse serviço até para quem pensa em se deslocar daqui para aí, e se for, pegando aqui o nosso trecho, se teria alguma alternativa? Bom, vamos lá. É assim, para quem sai do Vale do Taquari, tradicionalmente, aí a opção é de quem escolhe qual é a parte do litoral que vai. Geralmente ele vem, ele pega a 101 e ele vem até a localidade onde está mais ou menos prevista. Algumas outras pessoas também, a Estrela, Lajeado, elas cortam aí pela serra, certo? E vêm pela 116. O problema da 116 é que quando ele chega na 116, ele entra por Lages, ele tem 3 opções. Ele tem a Serra do Corvo Branco, que é uma ESC, que está também com alguma série de problemas. Ele tem a Rio do Rastro, que também é uma SC, que apresenta aí uma série de descontinuidades, risco ainda de deslizamento, escorregamento, e ele tem a 282, que também está numa abre e fecha,
Neste momento, a 282 ela está liberada. Entretanto, o grande risco de escorregamento que tem com muita água na pista, ele faz com que essa viagem, que seja uma viagem teoricamente curta pela serra, ela se prolongue em média de 2 a 3 horas a mais. Portanto, então, para aquelas pessoas que saem do Vale do Taquari, que vêm em direção a Santa Catarina, né, por meio da BR-101, né, até a região da Grande Florianópolis, ele vem tranquilamente, sem problema. Né, pista duplicada, enfim, uma série de vantagens. Agora, quando ele entra na Grande Florianópolis, aí sim há uma necessidade, efetivamente, de muita paciência para tal. Para o norte, quem vem, por exemplo, que pega a 116 e vem até a 470, também a 470 é uma BR de escoamento, né, da produção da agroindústria no oeste. E os portos continuam de Itajaí e Navegantes continuam trabalhando. Qual é o reflexo disso? É de que há um grande volume de caminhões na estrada, né, e é uma pista que também, além de ter sido muito danificada pelas chuvas, ela também aí tem problemas aí, digamos assim, na duplicação dela. Então, é obra que está ainda em andamento. Então, a média aí é adicionar mais umas 4 a 5 horas na sua viagem. Portanto, o que a gente pode dizer para aquele turista que vem neste momento, neste final do ano, para Santa Catarina? Planeje a sua viagem, verifique, né, se você pode evitar efetivamente esse momento da Grande Florianópolis, certo? Olhem, observem os sites, né, da Polícia Rodoviária Federal, Estadual e principalmente das operadoras, no caso a CCR, até a Palhoça e depois a Litoral Sul para cima, para que possa aí planejar uma viagem. E mesmo assim, traga aí pelo menos uma sacola de muita paciência para que você possa efetivamente enfrentar esses longos engarrafamentos que estão trabalhando assim adiante. Para o estúdio. Coronel, voltando a falar de Balneário Camboriú, chega um questionamento aqui para a gente que, além da situação dos alagamentos e cheias, que está com um problema de poluição também no local, que teria uma regra aí de 5 semanas seguidas de condições boas para, então, a liberação. Tem alguma previsão dessa liberação? Realmente se confirma essa questão da poluição? Bom, essa é uma informação que nós não temos, mas não trabalhamos efetivamente com ela. Então, por exemplo, essa informação, ela é de um órgão ambiental, né, aqui o IMA, Instituto do Meio Ambiente, que faz a coleta de água e faz a análise da potabilidade, balneabilidade dessa água, em alguns pontos efetivamente. É muito normal isso acontecer, né, quando se tem grandes volumes de chuva, porque apesar de Balneário Camboriú ter uma quantidade muito grande aí, ou seja, quase 100% de tratamento de esgoto, né, o município vizinho vem melhorando aí muito isso, mas ele ainda tem alguns problemas em relação ao Rio Camboriú. Então, quando se tem, isso aí acontece praticamente todo mundo, esse volume grande de chuva, essa água que escoa pelo rio, certamente ela apresenta algum problema. Então, é muito difícil ter efetivamente essa estimativa de quando é que alguns pontos aí possam ser efetivamente liberados, né, com balneabilidade, certo? Mas, por exemplo, no município vizinho de Itapema, tem essa possibilidade. Então, aqueles que vêm normalmente por via rodoviária conseguem ultrapassar o vestibular da paciência aí na Grande Florianópolis, tem outras opções aí, como efetivamente o governador Celso Ramos, Bombinhas, até com muita dificuldade, né? Porto Belo e Itapema aí para poder efetivamente aí colocar no seu roteiro turístico. E até Balneário Camboriú também, né? Até pelas atrações turísticas que o município tem. E no município vizinho Itajaí, né? Praia Brava e outras praias ali que também são balneáveis, né? Eu estou falando assim para quem está mais acostumado com o litoral e aí com uma conexão das pessoas que moram aí, né? Dos municípios aí praticamente no Vale do Taquari, praticamente o fluxo é muito intenso. Às vezes conhece muito mais que a gente. Tá certo. Coronel César Augusto de Assunção Nunes, diretor de gestão de desastres da Defesa Civil Estadual de Santa Catarina, obrigado pela sua participação, que tenhamos dias mais tranquilos pela frente e um bom veraneio, um Feliz Natal também para você, toda a sua equipe e a família também. Um grande privilégio ter comunicado com vocês, estamos à disposição sempre, 7h24. Um abraço. Um abraço ao Coronel César